Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac, que também será disponibilizado no Educa Anefac. Hoje vamos falar sobre as implicações da pandemia para a contabilidade. Sou a Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da Anefac, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, sócia da Presto Contabilidade Internacional, professora e pesquisadora da FPCAF e membro do grupo de implementação da IFRS para pequenas e médias empresas da Fundação IFRS. A Anefac, nesses 52 anos de existência, tem proporcionado um importante papel no mundo dos negócios, promovendo o networking entre executivos e gerando conteúdo relevante sobre administração, finanças, contabilidade, governança corporativa, tecnologia e capital humano. Para saber mais sobre nós e ter acesso a esse podcast e aos outros podcasts, além dos demais conteúdos da nossa revista digital e nossa agenda de eventos, acesse nosso site anefac.org. Convido-os também a nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, no Facebook e no Instagram e com conteúdo disponibilizado também no YouTube e Spotify. No podcast de hoje, temos como convidado o ilustre professor Eliseu Martins, um ícone da contabilidade no Brasil e no mundo. Professor emérito das duas faculdades de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA-USP, em São Paulo e em Ribeirão Preto, tendo sido diretor em ambas. Parcerista e autor de diversas obras da área contábil. Quem fez faculdade de contabilidade no Brasil e não leu pelo menos um livro do professor Eliseu, não aprendeu contabilidade, ou eu diria que nem viveu ainda. Fundador, membro e convidado emérito do CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ex-diretor da CVM por 2 gestões e ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Muito obrigada, professor Eliseu, por sua contribuição na construção da contabilidade no Brasil e por gentilmente aceitar nosso convite. É um prazer recebê-lo nesse podcast. Nossa, já tenho que começar emocionado. Muito obrigado, Marta, pelas suas palavras, pelo convite. Obrigado à Anefac, instituição na qual participei ativamente por muitos anos na minha vida, né? E da qual tenho recordações maravilhosas, correto? Inclusive algumas coisas imerecidas para mim, como premiações que me foram dadas no passado. Mas estou aqui à sua disposição, Marta. Professor Eliseu, analisando o posicionamento de reguladores contábeis sobre as implicações da Covid-19, uma coisa que me chamou a atenção foi o posicionamento do Banco Central Europeu sobre a IFRS 9. O Banco Central Europeu, bem como outros órgãos regulatórios no Brasil e no mundo, tem solicitado prudência no cálculo de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Ao que me parece, mal implantamos o modelo de perdas estimadas e já temos a indicação de voltar às perdas incorridas. A IAS 39 se mostrou fraca e teve seu processo de revisão acelerado em função da crise iniciada em 2008. E seu principal ponto de alteração foi exatamente a mudança no modelo da PCLD. Professor Eliseu, na sua opinião, esse posicionamento do Banco Central Europeu sinaliza alguma fraqueza da IFRS 9, que não atende à primeira crise no seu momento de vigência? Ou podemos considerar que, de certa forma, estamos aplicando um gerenciamento de resultados institucionalizado? Ou é simplesmente um exagero dos órgãos reguladores? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que eu tenho falado ultimamente, escrito sobre os problemas aí da pandemia e a contabilidade, tem sido feito sempre dentro do mesmo tom, no qual eu tenho insistido demais. Em épocas de crise, o gestor tem que ser extremamente rápido. Não pode deixar passar para o dia seguinte o problema que ele pode resolver hoje. Em hipótese alguma, tem que estar absolutamente criativo e agindo com uma rapidez muito grande. Do ponto de vista de quem prepara as demonstrações, tanto o profissional quanto a própria gestão, de quem audita, a posição, eu acho, tem que ser um pouco diferente.
porque você está lidando com uma das coisas mais valiosas que existe, que é a informação. No mundo financeiro, a informação sobre a posição da empresa, o desempenho da empresa é de suma importância para o mercado credor dos créditos, para o mercado investidor e também para a própria administração, para os sindicatos, para a sociedade em geral. Então, eu tenho insistido muito no sentido seguinte: a velocidade dos gestores para tomar suas decisões é uma coisa no dia a dia da empresa. Mas o cuidado com a informação contábil, numa época absolutamente anormal como essa, precisa estar precedida de uma análise, de um julgamento, de uma precaução muito grande. Inclusive, deixa eu até já comentar de início. Há poucos dias saiu uma matéria num jornal de grande circulação e tinha a matéria o seguinte título, mais ou menos assim: agora as palavras valem mais do que os números. E como eu concordo com isso. Muito mais relevante do que se querer traduzir em números, posição patrimonial, suas mutações, de uma maneira sodada, com alto nível de risco, num mundo de incerteza enorme, é muito preferível fazer-se o quê? Com atenção forte para as notas explicativas, relatórios de administração, fatos relevantes e outros comunicados ao mercado, transferindo para o leitor a posição de incerteza em que a empresa se encontra, alertando para os riscos de tudo o que está acontecendo e alertando para aquela impossibilidade, ou seja, até onde é possível fazer-se algum prognóstico sobre o futuro e a partir de quando não é. E é mais importante que o leitor saiba que a empresa pode não estar fazendo coisas ou estar fazendo coisas limitadas e abrindo ela ao jogo de que é por causa da incerteza que todos vão conhecer, do que correr-se o risco de a empresa tomar ações precipitadas, fazer registros precipitados e depois ter que voltar atrás. Então, essa preocupação com a prudência, com o bom senso, me parece fundamental. E essa história dos ajustamentos por perdas, né, nas operações dos bancos, é óbvio, um dos maiores que existe aqui dentro do cenário, não brasileiro, mas do cenário mundial. Você mesmo comentou que o Banco Central Europeu tomou um posicionamento de precaução, no fundo é de precaução. É interessante notar que isso não é só com a história da provisão, isso aí aparece muito forte, mas são muitas outras coisas. O que tem de gente discutindo que a regra do impairment devia ser mudada, que aquilo outro devia ser mudado, que o reconhecimento de receita, o novo pronunciamento foi muito ousado, passou a admitir reconhecimentos de receita que antes a gente não reconhecia, por exemplo, nos casos de determinadas bonificações, prêmios, registram-se os valores esperados já na receita, coisa que não se fazia. Então, já tem gente reclamando, não, peraí, numa hora de incerteza dessa, eu não posso aplicar o CPC 30 atual, não posso. Tá? Não faz sentido. Então, só para a gente lembrar. As discussões, e no caso dos bancos, óbvio, pela sua repercussão no mercado, pelo risco sistêmico a que eles estão submetidos, pela sua dependência violenta de capital de terceiros. Então, todos os depositantes, investidores, compradores de títulos do banco estão ali sempre de olho no balanço. E essa posição credora violenta faz com que o número e a quantidade de usuários seja muito forte e muito, vamos dizer assim, atenta ao que a empresa faz. Naquela crise de 2008, o que aconteceu? O primeiro, nós aqui no Brasil, até 2010, estávamos acostumados e praticávamos os ajustamentos de crédito de liquidação duvidosa com base nas perdas estimadas. Isso era assim antes, sempre foi assim. Eu aprendi contabilidade, inclusive com a orientação norte-americana, de que era assim. O que aconteceu é que
o uso das perdas estimadas, então, e não só no Brasil, mas antes, em muitos outros países, levou a uma desconfiança de que existia um gerenciamento muito grande, como, aliás, se fala hoje dos bancos brasileiros. Todo mundo fala os bancos brasileiros têm um excesso de provisão, né? Eles gerenciam, então, isso é típico, né? De chance efetivamente de ocorrer e, quando não ocorre, chance de se comentar e falar. Então, o risco de gerenciamento, claro que, em princípio, intuitivamente, é maior quando se trabalha com perda estimada. Com isso, lá fora do Brasil, partiu-se para as perdas incorridas. Então, tem que existir já fatos que demonstram objetivamente o risco sério de recebimento, quase que certeza de não recebimento, para daí se fazer os ajustes. Em 2008, com a perda da qualidade de crédito, os bancos, aplicando isso, né, nos Estados Unidos e na Europa, deixaram de reconhecer ou reconheceram muito tardiamente, é o que a gente comenta depois, né, essas perdas, esses riscos. E a grande crítica foi essa. Os bancos ficaram mostrando posições que já não correspondiam à realidade, que estavam esperando não conseguir receber para daí reconhecer a perda quando eles já tinham consciência do quanto não iriam receber. Então, a crítica na época foi a posteriori, né? Ela saiu forte posteriori. Com isso, então, houve as mudanças. E saiu, né, com toda aquela pressa a norma, no caso, vamos falar só do IASB, que se passou a trabalhar com a velha perdas estimadas. E é lógico, quando chega isso aqui, né, nós no Brasil trabalhávamos com a perda estimada, passamos a ter que trabalhar com a perda incorrida, perdão. Mas nós sabemos que os bancos brasileiros não mudaram. Os bancos brasileiros só usam a perda incorrida quando fazem seus balanços em IFRS, mas os balanços administrados contabilmente pelo Banco Central continuam no conceito de perda estimada. Mesmo que se dê certas regras, neste caso você tem que provisionar, se acontece atraso, você tem que provisionar, mas, de qualquer maneira, a filosofia é, antes que tudo, existem realmente riscos sérios de recebimento ou não? Todas aquelas classificações de clientes, ABC, tudo, no fundo, é em função... Não, muita gente fala, eu só quero estar falando de perda incorrida. Não, tudo é centralmente perda estimada. Então, os bancos brasileiros não mudaram, a não ser que seus balanços de IFRS. Mas as outras empresas não financeiras tiveram que mudar. Mas os bancos lá fora têm que fazer esses ajustes. Eu vou repetir, os bancos brasileiros que fazem IFRS também têm que fazer. Os bancos que vão principalmente aos mercados internacionais. E aí veio agora todo esse risco, todo esse problema, que não é só desse ajustamento, é de todos os demais. Já que eu tenho que trabalhar com perda estimada, como que eu devo fazer nestes balanços agora de trimestrais, em alguns países de bancos mensais, como até é o caso brasileiro para efeito de Banco Central. E a discussão é muito forte, quer dizer, a perda estimada não vai fazer com que você se obrigue a reconhecer baixas extraordinárias de ativos, reduções de patrimônio líquido, que depois podem não se concretizar? Ora, toda a minha observação tem sido no seguinte sentido. Hora de estresse, volto a repetir, estresse é para gestão tomar decisões. Para o contador, para o auditor, é para ter tensão, não estresse. Tensão. O estado de tensão aumenta, mas a execução e as decisões têm que ser com ponderação. Então, eu acho que o Banco Central, lá, como também, aqui tudo tem, os jogos, CVM, etc., tem sido sempre bem ponderadas, no sentido de que não, temos que levar em conta que o futuro não está claro. Então, fazer provisionamentos. Você tem clientes que você sabe que são bons pagadores. Você tem as informações do balanço de 19. Eles têm uma boa posição. Aí você olha o segmento em que ele atua. Ele atua em turismo. Opa! Eu acho que vai ter que fazer um ajustamento mesmo, né? Não, atua em outras áreas que estão afetadas, mas que estão entre aquelas que deverão se recuperar proximamente. Então,
poxa, você não pode usar o critério que você usaria numa situação normal para agora. Quando você fala em perda estimada, o problema é a estimativa. Qual é a estimativa de perda? Não, eu vou ter atraso de 3, 4... Atraso é perda? Não, eu já renegociei com o cliente. Se você renegociou com o cliente, também tem que contabilizar que você renegociou, não tem o que discutir. Mas enquanto não está na situação, eu acho que não se pode voltar a falar nas perdas incorridas, porque realmente as perdas incorridas são muito pouco prudentes. Muito pouco prudentes. E não é só para banco, para todas as outras formas de sociedades também. Então, eu acho que a IFRS 9 ela atende, sim, à realidade, desde que se use aquilo que o IASB tanto fala: julgamento, prudência, bom senso. As regras contábeis, e eu sei que tem muita gente que não acha isso, não pensa isso, elas foram feitas para ajudar. Elas são um meio, elas são um instrumento, não são um fim em si mesmo. Não podem ser obedecidas cegamente quando isso destrói a qualidade da informação contábil. Então, de uma maneira extremamente longa, talvez, mas, na verdade, até aproveitando para fazer o introito de outras possíveis questões, eu acho que não há fraqueza na IFRS 19, eu sou partidário da perda estimada. Você tem risco de gerenciamento? Pode ter risco de gerenciamento, mas você tem risco de aqueles que querem fazer bem feito poderem fazer bem feito. Enquanto que na perda incorrida, às vezes, a gestão tem estimativas e não pode contabilizar essas prováveis perdas porque não entrou na categoria de perda incorrida. Então, do ponto de vista de... É sempre um trade-off, é sempre uma questão de alternativa, mas a relação custo-benefício me faz pensar o seguinte: a IFRS 9 ela deve ser mantida, não se pode falar de voltar na perda incorrida, de forma alguma, apenas que, como a todas as outras normas, tem que ser aplicada com a consciência de que a situação não é normal. Então, a minha leitura também tem que ser específica para a situação. Muito obrigada, professor. É sempre um alívio ouvir quando o senhor faz esse tipo de interpretação, porque, para ser sincero, eu ficava lendo sobre isso e fiquei preocupada se isso não iria enfraquecer de alguma forma a IFRS 9. E eu, particularmente, também sou partidária de perdas estimadas. Acredito que é muito mais sensato, né, você poder estimar as suas perdas do que esperar que elas incorram, e aí isso, para mim, gera um risco maior para o próprio mercado. E dentro da sua fala, o senhor comentou aí com relação às periodicidades, né, dessas demonstrações. Isso me recordou que existem alguns estudos que comprovam que informações trimestrais não têm o mesmo nível de transparência e tampouco aquele rigor, né, em relação às informações anuais. E aí eu sempre pensei, né, será que não seria mais confiável termos informações semestrais completas e auditadas do que ter informações trimestrais que podem levar investidores a decisões incorretas, informações imprecisas? Acredito que isso deveria ser pensado de forma contínua, não só agora por causa de coronavírus, mas como estamos em tempo de coronavírus, será que essa imprecisão não será ainda mais relevante? Será que não é o momento de, pelo menos, testarmos esse modelo de informações semestrais completas e auditadas em substituição a informações trimestrais? Assina embaixo. É só verificar que já há vários países onde não existem mais as ITRs. Como você falou, são há quantos trabalhos acadêmicos que mostram aquela evolução, né? Os 4 ITRs. Lucro, lucro, lucro e bruta prejuízo no quarto. Ou então, prejuízo, 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 um bruta de um lucro. Quer dizer, fora os aspectos de sazonalidade, que também são uma atravanco à qualidade dos ITRs. Mas essas informações elas são custosas demais para se produzir com essa periodicidade e elas não têm a mesma qualidade, não existe, inclusive, a mesma qualidade na auditoria, que é extremamente relevante, no meu entender. Eu sou totalmente favorável de que essa ideia de substituir por informações semestrais auditadas, como é o caso dos bancos brasileiros, eles têm as informações semestrais auditadas, e isso é muito antes de normas internacionais, isso é coisa extremamente antiga, e sempre funcionou muito bem. E eu acho que isto é um caminho
que não deveria ser estudado só agora por causa da crise, mas que deve ser realmente levado a sério. Eu acho que é o momento de nós partirmos para um trabalho no sentido de se obter isso. É só verificar, por exemplo, o próprio adiamento das ITRs, já demonstra que... mas tudo bem, isso é uma situação anormal. Mas mesmo em situações normais, acho que realmente a substituição por uma auditada com muito mais qualidade, como se fosse fim de exercício social, seria muito mais proveitoso ao mercado. A qualidade da informação seria melhor. Mas o que trava no Brasil para que isso não ocorra? Eu acho que simplesmente não houve um movimento forte. Eu acho que, por exemplo, Dona Brasca, levante aí agora e saia, né? Atrás disso, tudo bem, a Brasca está até um pouco traumatizada também com o falecimento do tão querido Plugger, né? Que a presidiu e agora presidia esse Conselho de Administração por tantos anos. Mas deixemos o lado pessoal sentimental do lado. Está na hora de Dona Brasca, e acho que o pontapé inicial devia ser dela. E talvez um trabalho em conjunto com a PIMEC, com os analistas, etc., porque se houver um trabalho conjunto entre os preparadores e os analistas, não há, no meu entender, motivo algum para que a CVM, por exemplo, não mude a sua norma, que é uma norma da CVM, não é, inclusive, nenhuma norma legal. É um ato discricionário da autarquia. Então, já sei qual que é a próxima bandeira da NEFAC que eu vou erguer, hein? Eu sempre pensei nisso, mas agora, sabendo que tem o apoio do professor Eliseu Martins, com certeza eu vou levantar essa bandeira. Conte comigo. E foi uma grande perda do Plugger mesmo. Infelizmente, estamos aqui para isso, né? Então, é bom lembrá-lo. Ele foi muito importante, não só na Brasca, no CPC, mas em toda a sua carreira aí. Você vai me perdoar falar de uma coisa meio pessoal agora. Por favor. Eu tinha um vínculo pessoal com ele tão forte, de admiração, de respeito, e já tivemos imposições contrárias muitas vezes, mas tão forte. E eu descobri que isso era recíproco quando, no ano passado, ele completou 80 anos, fez uma grande festa, e o meu aniversário é um dia de diferença do dele. Na hora do bolo, ele tinha trazido 2 bolos. O de 80 para ele, com o símbolo do Palmeiras, e trouxe o de 74 para mim, com o símbolo do Corinthians. Então, eu lembro dessa imagem, né, do Plugger, e esse tipo de atitude dele, que não é só para comigo, é para com todos os amigos, me deixa realmente emocionado de falar. Mas vamos em frente, vamos continuar com o nosso trabalho. Meus sentimentos, eu não o conhecia pessoalmente, mas admirava o trabalho dele, acompanhava. Então, imagina a perda que o senhor teve. O general polêmico, mas você podia confiar no que ele falava, que era o que ele pensava. Certo. Bom, mas, professor, entre os trabalhos que eu li, né, quando eu fiz graduação e mestrado lá na FEA, estava o seu trabalho sobre o Goodwill, né? E eu sempre acompanhei o que o senhor fala sobre o Goodwill, e principalmente aquela bandeira de por que ainda estamos falando em amortizar Goodwill, e isso está em discussão no IASM, por incrível que pareça. E aí, como ainda não temos ainda bem, né? Eu espero que assim continue, mas temos o teste de impairment do Goodwill. Qual que é a recomendação do senhor, profundo conhecedor do assunto, nesse momento agora de Covid? Porque a minha preocupação é que se você faz o teste de impairment do Goodwill e faz a baixa, isso é irreversível. É o único perda estimada aí do impairment que não é reversível. E será que a gente não vai ter excesso de baixa? Qual que é a sua recomendação? Eu sempre fico saindo um pouco da linha, né? Mas, no fundo, eu diria até o seguinte: quando você fala em impairment, por exemplo, de imobilizado, eu digo, tome cuidado antes de fazer e tome cuidado para não deixar de fazer o que deve ser feito. Muito cuidado. Não é um cálculozinho, não é um registrozinho. Quando se fala em Goodwill, eu acho que tem que lembrar daquela história do combinação de negócio.
Quando você tem o ágio, se tudo bem. Se aparece um ganho por compra vantajosa, o que a norma diz? Volta atrás e calcula tudo de novo. É algo muito estranho. A norma diz: olha, é possível que tenha um erro, volte e calcule o valor justo dos ativos todo normalmente. Então, eu diria o seguinte: você tem que sempre, não é agora, sempre, quando faz o impairment do imobilizado, usar de um certo de um julgamento muito bom, de previsões de boa qualidade, realmente usar de todos os fatores sensíveis ao cálculo, como taxa de desconto, previsão de fluxo de caixa, etc. Quando você vai para o goodwill, passa 2 vezes. Por quê? Porque o goodwill ele não tem mais chance depois. Se você faz errado, você não tem como reverter. As normas impedem a reversão. Enquanto que no imobilizado você reverte. Você hoje fez, depois você reverte. No goodwill, não. Isso pode, então, até ser danoso no futuro. Se bem que, às vezes, pode ser muito bom. Infelizmente, também tem disso. Tem, às vezes, a hipótese é até bom eu fazer o impairment maior agora, porque, de repente, eu venho ter lucro, vou ter dividendo, é melhor eu já liquidar de uma vez, os prejuízos, eu vou baixar tudo que eu puder, porque o ano é de desastre, então a gente reconhece tudo como perda e eu vou aliviar os anos futuros. Infelizmente, mesmo que sendo uma total minoria, tem aqueles que, obviamente, sempre vão estar pensando dessa maneira. Mas, no caso do goodwill, minha preocupação é exatamente essa. Primeiro, o goodwill, ele, como regra, ele trabalha com longo prazo. Em princípio, às vezes, mais longo prazo do que os próprios imobilizados que não sejam imóveis. Então, você tem que pensar, do mesmo jeito que o imobilizado, ou nos outros intangíveis, que você está passando uma crise cujo término, ou cuja, vamos dizer assim, no mínimo, recuperação, no fundo, não é ainda previsível para valer. Não é. Então, você vai ter um goodwill, seu cálculo de projeção de caixa nos próximos 15 anos, 20 anos, e você vai tomar como base o que está acontecendo agora? Você não sabe se isso vai durar 2 meses, 3 meses ou um ano. O que é um ano perto dos 10, 12, 15? Claro que ele tem um efeito matemático, inclusive, é o mais perto, é o que, ao ser ajustado ao valor presente, traz o maior número em termos absurdos. Mas espera aí, pense 2 vezes. Quer dizer, você está com condições de fazer essa projeção, com qualidade, etc. Tá? Volto a repetir, se tem dúvidas, coloque em nota explicativa, mas não faça bobagem. Não calcule, não contabilize bobagem. Coisas de ativos, né, para serem reconhecidos, como é que é a figura do ativo contingente? A gente tem uma precaução muito grande para reconhecer. A regra do passivo é diferente. O passivo a gente sempre, né, pode os nomes até não falarem muito nisso, não gostarem muito disso, mas a prática é sempre assim. A régua que mede o ativo é diferente da régua que mede o passivo. E a regra que mede estimativas de curto e de longo prazo tem que ser também diferentes. Então, numa situação de hoje, se você tiver situação normal, faz uma previsão de goodwill e acha que ele deveria, talvez, estar agora submetido ao impairment, agora você tem que olhar em conta, quer dizer, qual que é o risco das minhas estimativas, qual que é o risco das probabilidades desses fluxos de caixa. Você não tem nem condições hoje, cá entre nós, de discutir taxa de desconto com propriedade, com segurança. Então, é o seguinte, não tem jeito, isso aqui está perdido, é líquido, certo? Então, é praticamente já um julgamento de que a perda... Ok, vá lá e faça já no ITR a baixa do goodwill. Os impairments, eles têm que ser feitos quando, na pior quando surge um motivo que possa provocá-lo. Então, não é ficar de fim de ano, ITR de março ou de junho, que não, vou deixar fazer impairment no fim do ano. Não. Pode até acontecer, eu acho, você diz, olha, hoje nós estamos sem condições. Existem evidências claras de que nosso risco é baixíssimo de ter que baixar. Ou estamos com um risco razoável de ter que baixar. Espera um pouco para fazer. Espera um pouco. Bota a sua nota explicativa, bota os seus riscos. E tudo depende muito também do seguinte, vamos ver os cálculos anteriores de goodwill.
Você estava com uma folga muito grande, você trazia valor presente, dava 400, seu valor contábil é 100. Ou já estava dando 105, seu valor contábil era 100. Ah, você agora tem que olhar com mais cuidado. Ou seja, uma regra que eu acho é bom senso, gente, precaução. E no caso do goodwill, com mais cuidado ainda, porque se tiver um erro, não tem retorno. O aviso de que ele poderá ser baixado, se você tem realmente dúvidas significativas, mas não o suficientes para você fazer a baixa, as informações qualitativas, redacionais, me parecem, neste momento, mais poderosas para dizer do que você assumir uma entre várias expectativas, várias possibilidades, várias estimativas, cujo grau de certeza de cada uma delas você não tem, vai escolher talvez arbitrariamente um dos fluxos de fazer o provisionamento, fazer a baixa, não faz sentido no meu entender. Então, o senhor falou aí sempre dessa precaução, né? Tem comentado sobre essa precaução. Isso me lembrou que o framework novo, né, que entrou em vigor nesse ano, é interessante, ele fala da precaução que nós temos que ter, não somente com passivos, mas também de não baixar ativos. E isso não tinha no framework anterior. Então, eles usaram até a palavra prudência, que todo mundo fala assim, mas será que está voltando o conservadorismo? Não, eles estão comentando de uma prudência para ativo e para passivo, uma ponderação, né? O conservadorismo é quando você faz alguma coisa de uma maneira que não representa nem a sua própria estimativa verdadeira, está correto? O conservadorismo já passou por estágios que, né? Como é que é? A Alemanha, lá no passado, antes de adotar as regras europeias, diretivas europeias, isso antes das normas internacionais, ela tinha um negócio chamado provisão para riscos gerais. É brincadeira, tá certo? E o conservadorismo violento nas baixas dos ativos e dos registros de passivos que por qualquer possibilidade poderiam vir a ocorrer, etc. Isso acabou, isso aí morreu. Nem eles mais usam disso aí, exceto os suíços, que ainda tem um pouco desse excesso realmente de conservadorismo. Porém, o conservadorismo, no seu sentido tradicional, deliberadamente diminuir ativo, deliberadamente aumentar passivo, isso não faz sentido. Isso é contra o próprio espírito, o próprio objetivo da contabilidade em promover informações de qualidade. Mas a prudência não pode deixar de existir, como você bem lembrou, nos passivos, nos ativos, nas receitas e nas despesas. Prudência, bom julgamento, bom senso. Volto a repetir, sempre vai dizer, mas sempre que se fala isso vai ter possibilidade do gerenciamento. Volto a repetir, sim, infelizmente pode até acontecer, mas a prova material é de que os maiores gerenciamentos e até fraudes aconteceram no uso de regras muito bem definidas, até o seu último detalhe, e porque daí fica fácil você burlar, você fazer o bypass, e que mais ainda, eu não cometi nada errado, eu cumpri a norma. O caso da Enron é um caso absolutamente exemplar disso. Tá certo? Eu costumo dizer para meus alunos que o que é fácil para o bem e para o mal. E o que é difícil para o bem e para o mal. Então, regra é fácil para o bem e para o mal. O problema da prudência do julgamento é que você tem que ter essa capacidade de julgar e tem que ter a responsabilidade e a coragem de assumir. Cumprir regrinhas, o computador faz até melhor do que nós. Bom, mas professor, o senhor comentou aí da possibilidade de algumas empresas tentar aliviar, né? Já que está tudo perdido em 2020, então que jogue o resultado lá para baixo, já reconheço, que tiver que reconhecer. É um tipo de gerenciamento de resultados, né, que é o Big BEF, né, já dá um banho geral aí no que vai acontecer, né, no ano de 2020, vamos partir para frente. Mas isso me traz uma outra preocupação com relação à distribuição de dividendos. Será que nós deveríamos ser mais prudentes nessa distribuição e, com isso, penalizando os minoritários? Ou deveríamos ser mais protecionistas, porque eles dependem de dinheiro para isso. Tem muita gente que investe e depende do dividendo que vai receber, principalmente esses minoritários.
e com isso afetando menos possível o dividendos deles. E eu até acredito que quando nós protegemos os minoritários ou protegemos a distribuição de dividendos, nós fortalecemos o mercado de capitais. Qual que é o papel da contabilidade nesse cenário ou o que nós deveríamos fazer? A contabilidade em si aí, ela tem um papel relativamente pequeno, é apenas de encontrar, se houver a necessidade de segurar dividendos, por exemplo, no balanço de 19, que quando o divulgado nem tinha essa história da pandemia. Então, cabe à contabilidade descobrir e utilizar os recursos existentes, uma reserva para contingência, uma reserva especial, para atingir, inclusive, o dividendo obrigatório. Então, a contabilidade tem que trabalhar após o que é o mais importante, que é a análise da gestão da decisão do dividendo, que realmente tem que ponderar. Mas tem que ponderar tudo. Eu concordo com o que você falou do mercado e do interesse e necessidade do minoritário nos dividendos. Mas vamos lá. O interesse de ser capaz de sustentar a folha de pagamento é menor do que isso? O interesse em não liquidar uma dívida cujo ônus pode ser muito grande e que o minoritário também vai pagar se esse ônus cair sobre a empresa? Então, é de novo, quer dizer, tem que ter precaução maior no cálculo dos dividendos, tem que ter, porque a situação é de incerteza maior. Mas então a análise tem que ser feita com base em julgamentos, de novo, sempre a mesma história, e em ponderação de todos os fatores. A gestão tem que pensar na empresa, nos seus empregados, tem que pensar nas suas obrigações para com terceiros, tem que pensar nas suas obrigações com os controladores, tem que pensar fortemente com os seus minoritários. Então, é caso a caso. Não dá para dizer, devem todos postergar dividendos. Que absurdo, isso não faz sentido. Mas há situações em que tem que ser, é obrigação da empresa em prol da, vamos dizer assim, da continuidade da própria empresa e do próprio interesse do minoritário. E precisa lembrar um negócio que pouca gente também tem lembrado. A lei, por exemplo, nossa, permite que a Assembleia declare o dividendo, mas só o pague durante os meses até o último mês do exercício social. E eu não vejo, eu não sou advogado, posso estar falando bobagem, mas aquelas que ainda vão ter Assembleia podem pensar nessa hipótese também. Olha, vamos declarar, tudo bem, mas fica lá, no passivo, mas o pagamento vai ser só lá. E tem mais, hein? Se der problema, nós convocaremos uma assembleia para decidir o não pagamento. Isso não é a primeira vez que eu vejo e tenho a impressão que, juridicamente, isso é viável. Em todo caso, antes de fazerem, consultem seus advogados, por favor. Então, você tem vários instrumentos. Este, o diferimento do pagamento. Lembrar que só pode pagar depois de 60 dias se tiver decisão da Assembleia. Você já tinha feito a Assembleia, já foi muito rápido, né? Foi muito eficiente, já tinha declarado, chame outra Assembleia e distribua melhor esse pagamento ao longo do ano. Por quê? Mais para o fim do ano, você vai ter uma visão melhor da efetiva condição de pagar o dividendo ou não. Então, minha resposta é o seguinte, na verdade, esse caso não é, no fundo, uma decisão de gestão que tem que olhar todos os fatores. Não pode olhar, esquecer o minoritário, mas também não pode achar que é só o do minoritário que deve prevalecer. Ou seja, novamente, a palavra-chave é a prudência. É o que vale. É a única coisa, inclusive, que nós, professores, deveríamos ensinar para os nossos alunos. Então, né? Então, o nosso papo está muito bom, mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada, professor Eliseu, por sua participação, compartilhamento das suas ideias, seus conhecimentos, e é sempre uma lição muito enriquecedora. Obrigado, Marta, muito obrigado por esta oportunidade. Lembre-se, eu sou aqui um opinador. Tá? Não segui só por mim, veja você mesmo, veja a sua capacidade de julgamento. Mas eu fico muito agradecido por essa oportunidade de poder transmitir essas ideias que, no meu entender, são fundamentais nos dias de hoje.
E vamos esquecer as bandeiras do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, etc., e andar com a bandeira da prudência acima de tudo. Gostei dessa bandeira. E eu sou São Paulina, não sou nem corintiana nem palmeirense. Então tem mais um time aqui na história. Então, lembrando que o nosso âncora, que é o Emerson, o nosso VP de Capital Humano, sempre termina um podcast com uma reflexão, né? Eu acho que a reflexão, então, desse podcast é a prudência. Bom, para finalizar, gostaria de lembrar que, além desse podcast, a NEFAC disponibiliza conteúdo relevante e contínuo. Não deixe de nos visitar, nosso site, anefac.org, e de acompanhar nossas atividades. Eu sou a Marta Pelúcio, presidente regional São Paulo da NEFAC. Esse foi mais um episódio do podcast Momento NEFAC, com a participação do ilustre professor Eliseu Martins. Não se esqueça, compartilhe esse podcast com os amigos, familiares e todos os seus colegas de trabalho. E até o próximo episódio. E novamente, obrigada, professor. Obrigado a vocês.